Comunicação só existe quando o conteúdo percebido é igual ao conteúdo pretendido. Aqui no Brasil, a gente vê um universo de vozes que falam de maneira talvez não coordenada, com boas atitudes, mas a gente falta uma coordenação. Pegar esse evento com o banco, trazer esse banco, mas não só esse banco, a Febraban, para a gente fazer, sei lá, um Instituto Nacional da Carne no Brasil. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu estou recebendo aqui um monte de mensagem dizendo que o Fala Carlão, o Domingão do Carlão, começou quente esse janeiro de 2022, e começou mesmo. Agora, eu estou recebendo aqui o Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo Albuquerque é o seguinte, ele é um grande companheiro do agro, é um companheiro que carrega o pó da viagem. O homem tem lá o Notícias do Front, que é uma pitada de leitura e de inteligência do nosso agronegócio que todo mundo precisa. Quem não assina, precisa assinar. Você precisa assinar agora, você precisa ler o Notícias do Front, porque é um espetáculo. E eu tenho a honra de, toda vez que eu peço, ele nos ajuda aqui no Fala Carlão e vem aqui dividir a sua inteligência conosco. Rodrigão, obrigado pela sua presença. Esse mês de janeiro está uma maravilha aqui. E nesse começo de ano, começar falando contigo é muito bom, é um sinal alvissareiro que 2022 promete demais, viu? Ô, Carlão, que isso. Obrigado pelas palavras, obrigado pela caminhada, né? Estamos aqui nesse começo de ano já agitado, né? Pois é. E é um prazer estar com você, como sempre. Eu sou um soldado seu e estamos aqui tentando entender o agro, ajudando, tentando fazer a turma refletir, refletindo, e a gente acha que junto a gente consegue entender melhor as coisas e tomar as melhores decisões. Esse é o espírito do Notícias do Front e que eu fico muito honrado de estar aqui com você hoje. Olha, e falar em Notícias do Front, lá no Natal, que já faz tempo, a gente já entrevistou tanta gente boa aqui, mas lá no Natal, véspera de Natal, teve aquele quiprocó todo lá do Bradesco, aquela propaganda toda que saiu nas redes sociais aí, falando aquele infame segunda-feira sem carne. E aí é o seguinte, eu li um artigo do Rodrigo, falei, nossa senhora, que artigo, que maravilha de artigo, e eu queria resgatar um pouco. Eu acho que nessa altura do campeonato, falar do que aconteceu já, todo mundo já está careca de saber, já teve manifestação em frente às agências do Bradesco, enfim, o Bradesco mesmo já reconheceu que pisou na bola, pisou no tomate, mandou aí uma carta assinada pelo Otávio, que é o presidente do banco, dizendo que realmente foi uma falha muito grande do banco, foi um erro lamentável. E eu tenho dito, até em conversas com o pessoal do banco, com o pessoal do Bradesco, com o pessoal do agro, que agora, como é que a gente faz desse limão uma grande limonada, né? E aí, eu lendo o artigo de véspera de Natal do Rodrigo, o Rodrigo é um craque, ele trouxe umas ideias fantásticas, viu? Ô, Rodrigo, eu queria que você, para a gente resgatar um pouquinho, o Rodrigo faz até um resgate da história. Ele falou que o agro, a gente já sempre bate nessa tecla do agro não se comunica, não se fala e não sei o quê, mas o Rodrigo comentou que a gente está, vamos dizer assim, a gente tem dois ouvidos, né? E isso é um sinal de que a gente precisa prestar mais atenção e, afinal de contas, eu sempre digo, viu, Rodrigo, que eu sempre falo assim, que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E aí, dentro dessa linha de comunicação, não é o que a gente fala, é o que o outro entende, o outro ele vai entender a nossa mensagem se ouvir direito, né? E o agro parece também precisa começar a ouvir quais são as mensagens. E só uma sugestão, né? Porque o título do Notícias do Front daquele dia, eu me lembro bem, falava assim, ontem sem uma cerveja, hoje sem um bancão e amanhã sem o consumidor.
Gente do céu, aquela reflexão ali, Rodrigo, vamos resgatar. Agora a bola está na marca do pênalti para você chutar aí. Bacana. Bom, primeiro falar de comunicação com você, né, que é um craque, né, da comunicação, é um pouco difícil, mas a gente vai tentar. Você estava falando, enfim, vamos fazer um resgate realmente. Já faz uns dias o Natal, né? Já Uhum, tivemos um começo de ano bem agitado aí, vamos lá. O que uhum. a gente tem visto, Carlão? Minha opinião, primeiro, comunicação realmente é algo difícil. Eu acho que é uma arte, é um misto de arte, é um misto de ciência, né? É um assunto. Eu não sou profissional da comunicação, a gente emite, faz matérias, tem um conteúdo via internet e a gente aprendeu na base da vida, né? Da Ô, tentativa e Rodrigo, erro algumas coisas. eu esqueci de falar um detalhe, né? O Rodrigo, Ah, nesse artigo, ele ainda se auto-intitula, ele diz assim: eu sou um tonto, mas eu quero falar isso. Aí eu pensei comigo, o Rodrigo é um tonto, eu sou muito mais tonto que ele, então vai ser uma conversa aqui de 2 pontos, agora tentando entender o que está rolando aí, viu? exato. E é bom, né? Eu gosto desse raciocínio. É bom a gente ser o refúgio da sala, porque se a gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive, a gente vai melhorar, né? Com certeza, é isso mesmo. Mas pegando o gancho do que você falou, tem uma frase que eu aprendi nos meus 10 anos que passei pelas multinacionais da área de nutrição e saúde animal que eu trabalhei, que é o seguinte: comunicação só existe quando o conteúdo percebido é igual ao conteúdo pretendido. Ou Uhum. seja, é bem alinhado, conexo à frase que você disse, né? Então, assim, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas o que vale mesmo é que o outro percebe, o ouvinte percebe da nossa fala. Então, o que eu vejo, Carlão? Vamos resgatar um pouquinho, que é uma palavra que você citou mais de uma vez na sua introdução aí. A gente vem observando eventos recorrentes, né, de diversas empresas, de diversos setores, com essa mesma história. Às vezes é a segunda sem carne. Se você não escutou, Carlão, talvez a gente vai escutar certamente durante o mês de janeiro. A campanha que tem ainda no Brasil, ela ainda é fraca, mas nos Estados Unidos eu vi isso ontem na revista The Economist, falando sobre o Veganuary, ou seja, é uma mistura entre vegano e janeiro, né, em inglês, Uhum. chamando as pessoas para quê? Refletir sobre se tornar vegano, vegetariano. É uma campanha que é feita durante os meses de janeiro, tradicionalmente nos últimos 3 anos. Isso, por enquanto, ainda é fraco no Brasil. O Brasil ainda tem mais essa campanha da segunda sem carne. A Uhum. gente viu uma hamburgueria famosa que a gente, inclusive, visita e vai, né, para comer hambúrguer de carne bovina, falando isso, um aplicativo famoso de mensagem, de entrega de alimentos, falando da segunda sem carne. A gente já viu empresa de cosmético nacional falando de segunda sem carne, e agora a gente viu o Pancão, né, no presentinho de grego de Natal, falando com essa mesma abordagem. Então, veja bem, são eventos recorrentes. Em todos esses eventos recorrentes, o agro, e aqui a gente tem que agradecer muito a tecnologia. Existe sempre aquele ditado: a classe é desunida. Eu não sei se ela é completamente unida hoje, mas ela é conectada. Em Uhum. todos esses eventos, seja no evento da cerveja, que foi um evento que pegou o agro muito forte, porque o agro gosta de cerveja, né? Cerveja, quantos produtores, no final de uma lida diária, para comemorar uma safra, não chegaram no final do dia e compraram caixas e caixas da cerveja e serviram para os funcionários, ou ele dentro da família, né? Então, todos esses eventos, e por último agora, no Natal, nosso último Natal, o Bancão deu de novo a bola fora com o segunda sem carne. Uhum. Como a pecuária, os diversos elos, e principalmente a base da pecuária, os produtores já estão unidos, estão conectados através dos infindáveis grupos de WhatsApp. Carlão, só para você ter uma ideia, participo de mais de 65 grupos de pecuária
ao redor do Brasil. São grupos de pecuária, no meu caso, desde o Rio Grande do Sul, os dois mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Tem grupos no Acre, grupos no Nordeste, que está crescendo muito, grupos no Norte, no Centro-Oeste, Sudeste, enfim, é de Norte a Sul. Então, a turma se mobilizou rápido. E nessa vez, particularmente do banco, o que a gente percebeu? Como o banco tem agência física e tem uma relação histórica com o agro, e muitas pessoas usam esse banco como parceiro dos seus negócios, a coisa pegou mais forte, tomou uma dimensão muito grande, e a gente viu, né, no começo do ano os movimentos de distribuição de carne para a população. Uhum. Eu acredito que a gente ainda vai ver os desdobramentos dessa ação. Uhum. Né? E eu, inclusive, não tenho uma posição diretamente de crítica pesada a essa ação, uhum. Mas eu acho que, pelo menos nos vídeos que eu vi, o que eu percebi até hoje, já faz alguns dias disso, né, que a população talvez não estivesse entendendo o que estava ali acontecendo. Uhum. Né? Por que nós estamos recebendo carne de graça? E a minha preocupação foi de chamar a atenção, né, para algo que já é bastante sentido, né, e que eu acho que vai ser explorado na campanha eleitoral de 2022, que é a dificuldade da população de menor poder aquisitivo consumir o nosso produto. Isso é uma dificuldade patente, é só a gente olhar, por exemplo, Carlão, nós terminamos dezembro com um recorde nominal de preço no traseiro, mas no dianteiro e ponta de agulha, que são cortes mais para o dia a dia da população, inclusive menos abastada, a gente viu que os preços recordes não foram atingidos. Então, a gente viu realmente preços altos, por exemplo, na carne, mas sendo bancados pela parcela da população que ainda tem condição de comer carne e que, infelizmente, tem diminuído. Graças a Deus, a gente tem exportado, isso é bom, a nossa produção continua fluindo, né? Mas a gente tem uma dificuldade hoje com o mercado interno, é inegável que isso existe. Então, o meu medo é como a gente não tem uma unidade uma voz uníssona na cadeia pecuária, meu medo é como as pessoas, principalmente as de fora da nossa cadeia, vão entender essa nossa atitude. Que, de novo, eu não condeno, tá certo, desde que seja uma atitude ordeira, pacífica e que, portanto, cabe dentro do Estado democrático de direito, tá tudo certo. Acho que cada um tem, né, o direito de se comunicar, de se, vamos falar assim, se expor ao mundo da forma que melhor acredita. Mas eu acho que a grande oportunidade, Carlão, ainda que eu não critique essas ações, sejam da gente transformar esse limão, como você mesmo disse, né, principalmente agora com um banco grande, um banco que convive no nosso meio, que historicamente está ligado, que prestou grandes serviços à pecuária brasileira, e a gente pode lembrar aqui das diversas ações. Esse banco é um dos 3 que faz parte do Fundo Amazônia, dos 3 grandes bancos privados. Esse banco financiou genética lá em Uberaba, né? Quem não lembra passar ali na porta ali, né, daquele banco genético. Então, assim, esse é um banco que historicamente está ligado ao agro, que muitos de nós temos conta. Será que a gente não pode fazer desse limão uma limonada? Rodrigo, acho que você tocou num ponto aí que eu queria até, e você aborda isso muito bem no seu podcast. Tá tudo certo a resposta dada com o fígado, né? Eu acho que você trouxe essa imagem, eu acho que está tudo certo, está tudo em ordem, né? Quem quiser fecha a conta no banco, vai fazer churrasco na porta do banco, tudo isso são ações que eu reputo, como você bem colocou, são ações capitaneadas pelo fígado. Mas aí você trouxe quais são as ações capitaneadas pelo cérebro que a gente vai fazer ou que a gente pensa em fazer a partir de agora. E eu acho que esse é o ponto, e aí você traz muito bem essa dificuldade de, vamos dizer assim, o setor é muito ele é complexo, cheio de grandes entidades excepcionais, vamos colocar aqui, mas falta uma entidade, vamos dizer, que represente a cadeia como um todo. E aí
eu quero que você traga suas sugestões aí, já que nós estamos caminhando aqui para o encerramento já da nossa conversa. Nossa conversa é boa demais, passa rápido, e essa conversa é uma conversa que depois a gente precisa até voltar a vir aqui mais vezes, viu, Rodrigo? Perfeito, Carlão. Vamos lá. O que a gente observa, Carlão? Eu acho que a representatividade da cadeia pecuária ela é muito fragmentada. Uhum. E ela tem uma base boa. Então, vamos pegar uma entidade que é nacionalmente conhecida, para citar um exemplo, a ABCZ. A ABCZ faz um trabalho hercúleo, espetacular. E é óbvio que o foco do trabalho dela é a genética, é a base do Zebu Nacional, está tudo certo. Você pega, por exemplo, a Associação do Novilho Precoce no Mato Grosso do Sul, uma congregação de pecuaristas fantástica. Ela faz um trabalho bacana até de organizar a base da fazenda, dos associados, até uma marca de carne, interessantíssimo. Só que é óbvio que cada uma dessas, e tem diversos outros exemplos, se a gente for citar falando aqui, não é o caso por questão de tempo. Mas cada uma dessas entidades que a gente tem no Brasil, elas estão preocupadas, o foco número 1 é com o que, de fato, ela tem que entregar aos seus associados, as federações não. Quando a gente olha outros países, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos com a NCBA, vamos dar o exemplo da Austrália com a MLA, vamos dar o exemplo do INAC no Uruguai, que está aqui próximo da América do Sul. A gente tem as diversas associações e entidades de classe trabalhando nos nichos de cada uma delas, pelas quais elas foram criadas e com as quais elas têm que fazer entregas importantes, mas você vê que todas elas convergem, a cadeia pecuária desse país convergem para uma entidade única, o Instituto Nacional da Carne, por exemplo, no Uruguai. E a partir dali, todas as diretrizes de comunicação, elas são feitas, e isso dá uma unidade, uma voz uníssona. Então, quando a sociedade civil dá uma cutucada na cadeia pecuária desses países, são essas entidades que, com grande representatividade, a representação do todo, acabam assumindo a voz. Aqui no Brasil, a gente vê um universo de vozes que falam de maneira talvez não coordenada, com boas atitudes, mas a gente falta uma coordenação. Então, eu penso que a gente pode... O que é fazer do limão fazer uma limonada? Pegar esse evento com o banco, trazer esse banco, mas não só esse banco, a FEBRABAN, para a gente fazer, sei lá, um Instituto Nacional da Carne no Brasil, onde todas essas associações que eu citei e as diversas outras federações, enfim, ao redor do Brasil, teriam voz ativa, seria uma associação democrática por votos. Um desses associados, né, uma dessas pessoas, seja lá de qual associação for, vai ascender e vai congregar como voz uníssona na pecuária brasileira. E, é lógico, um cargo, né, que seria executivo e que iria migrar ao longo do tempo de acordo com essas todas as associações que comporiam uma entidade única. E essa entidade iria elaborar a estratégia de defesa da pecuária com todo esse pessoal embaixo, né? com todas as associações que a gente já tem. Por quê? O que a gente percebe, Carlão, quando acontecem esses eventos, como já aconteceram, a gente vê uma grande onda de posicionamento. Isso se perde depois de uns 2 ou 3 meses, de repente a gente toma uma nova pancada. Então a gente precisa pensar com o cérebro. Ter a reação com o fígado é importante, mas ter uma reação proativa. Será que a gente não está precisando ir nos bancos escolares, né, com os professores de ensino infantil, fundamental e médio, para ter uma atitude frente a esses professores que muitas vezes não conhecem o agro e acabam tendo nos nossos livros escolares retratados chevetes, carros antigos, enquanto a gente vê nos campos Ferraris? Será que isso não é bacana? Será que não é bacana essa entidade única fazer um trabalho, por exemplo, com a mídia não especializada, que também desconhece o agro? Será que não é bacana essa voz uníssona da pecuária nacional fazer um trabalho com as associações de medicina para fazer uma parceria com os médicos, que é outra entidade que tem um apelo muito grande frente à população, à sociedade civil? É isso que eu acho que a gente tem que fazer, criar desse evento no Natal passado, uma pedra fundamental
para que a gente tenha, de fato, além das atitudes reativas com o fígado, como eu chamei, atitudes proativas com o cérebro, para que a gente não veja esse episódio em recorrência, como a gente tem visto. Maravilha, gente. Ó, infelizmente, o nosso tempo aqui está esgotado, então fica a mensagem do Rodrigo aqui. A mensagem do Rodrigo, só para resumir, endereçada aí a todos as entidades de classe do Brasil, mandar um abraço para o Rivaldo da BCZ, lá, a BCZ que foi citada aqui, o pessoal da CNA, o pessoal do Novilho Precoce. Gente, fica a dica para vocês. Vamos sentar e vamos conversar. E quem sabe já tem, né, um Instituto Nacional da Carne, Instituto Mato Grossense da Carne aqui no Brasil. Então, já tem uma semente aí, quem sabe não faz isso uma coisa nacional, e aí vocês podem contar, como sempre, aqui com o nosso programa Fala Carlão, para levar todas essas informações para todos vocês. E eu quero lembrar aqui que o programa Fala Carlão é patrocinado aqui pelo Bradesco, aliás, um banco que eu tenho o maior orgulho de ter como patrocinador, o banco que fez a PECPlan Bradesco, lá na década de 70, com o seu Amador Aguiar, enfim, com Trabuco, a turma que deu uma contribuição gigantesca, enorme para a pecuária. Eu falo contribuição mesmo, não é só de falar. E eu tenho visto aqui agora outros bancos nessa carona aí que eles pegaram, que eu chamei de propagandas oportunistas, mas que essas propagandas oportunistas, no fundo, estão falando muito bem sobre o agronegócio. E falar bem do agronegócio, sabe o que é? É só falar a verdade, ou seja, estão falando aquilo que é a realidade do agronegócio, né, Rodrigo? Exato. Por que não a gente chamar a Febraban junto dessa parceada, né? Com certeza. Então fica aí, gente. Febraban, ABCZ, CNA, vocês todos precisam sentar e conversar. Eu tenho certeza que quem sai ganhando com tudo isso é o Brasil, e se o Brasil sai ganhando, com certeza todos os brasileiros também saem. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Foi um Fala Carlão extraordinário. Eu conversei aqui com o Rodrigo Albuquerque, o homem do Notícias do Fronte. E, Rodrigo, você sabe, né? Você volta e meia, precisa vir para cá, né? Estamos sempre à sua disposição, com todo prazer. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês amanhã, com certeza, aqui pelo canal do Boi e em todas as nossas redes sociais. Valeu, gente. Fui!